Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Prática 6. Hoje, desconsiderem a questão de alcançar o senso que Pedro possuía. Muitas pessoas não conseguem nem alcançar o senso que Paulo possuía. Elas não têm sequer a autoconsciência de Paulo. Embora Paulo tivesse sido derrubado pelo Senhor porque ele perseguiu o Senhor Jesus, mais tarde teve a determinação de trabalhar e sofrer pelo Senhor. Jesus lhe deu uma doença e mais tarde Paulo continuou a sofrer dessa doença quando começou a trabalhar. Por que ele disse que tinha um espinho na carne? Na verdade, o espinho era doença, e para Paulo era uma fraqueza fatal. Não importa quanto trabalho fizesse ou quão grande fosse sua determinação para sofrer, ele não conseguia se livrar daquele espinho. No entanto, Paulo tinha um calibre muito melhor do que o de vocês hoje e também tinha autoconsciência e possuía mais senso do que vocês. Depois que Paulo foi derrubado por Jesus, ele deixou de perseguir os seus discípulos e começou a pregar e a sofrer por Jesus. E o que o inspirou a suportar o sofrimento? Paulo acreditava que, visto que tinha contemplado a grande luz, ele devia dar testemunho do Senhor Jesus. Não devia mais perseguir os discípulos de Jesus e não devia mais se opor à obra de Deus. Paulo foi uma das figuras de alto nível da religião. Ele era muito conhecedor e talentoso. Ele desprezava as pessoas medianas e tinha uma personalidade mais forte do que a da maioria. Mas depois que a grande luz brilhou sobre ele, ele foi capaz de trabalhar para o Senhor Jesus, de decidir sofrer por Deus e se oferecer a Deus, o que prova que ele possuía senso. Quando ele estava perseguindo e prendendo os discípulos de Jesus, Jesus apareceu para ele e disse: "Paulo, por que você me persegue?" Paulo caiu imediatamente e disse: "Quem és tu, Senhor?" Uma voz do céu disse: "Eu sou Jesus, a quem você persegue." Imediatamente Paulo acordou e só então soube que Jesus era o Cristo, que ele era Deus. Eu devo obedecer. Deus me deu essa graça e eu o persegui dessa forma. Ainda assim ele não me abateu, nem me amaldiçoou. Devo sofrer por ele. Paulo reconheceu que ele tinha perseguido o Senhor Jesus Cristo e agora estava matando os seus discípulos, que Deus não o tinha amaldiçoado, mas fez brilhar a luz sobre ele. Isso o inspirou e ele disse: "Embora não tenha visto o seu rosto, ouvi sua voz e contemplei sua grande luz. Somente agora realmente vejo que Deus verdadeiramente me ama e que o Senhor Jesus Cristo é realmente o Deus que tem misericórdia do homem e perdoa os pecados do homem por toda a eternidade. Realmente vejo que sou um pecador. Embora depois disso Deus tenha usado os dons de Paulo para operar, esqueça isso por enquanto. Sua determinação naquele momento, seu senso humano normal e sua autoconsciência, vocês são incapazes de alcançar essas coisas. Hoje, vocês não receberam muita luz? Muitas pessoas não viram que o caráter de Deus é de majestade, ira, julgamento e castigo? Muitas vezes, maldições, provações e refinamento acontecem com as pessoas. E o que elas aprenderam? O que você ganhou com ser disciplinado e tratado? Palavras severas, golpes e julgamento já lhe aconteceram muitas vezes, mas você não lhes presta atenção. Você não tem nem mesmo o pequeno senso possuído por Paulo. Você não é extremamente retrógrado? Também havia muita coisa que Paulo não via com clareza. Ele sabia apenas que a luz havia brilhado sobre ele, mas não percebeu que havia sido derrubado.
ele cria pessoalmente que depois que a luz brilhou sobre ele devia despender-se por Deus, sofrer por Deus, fazer tudo para preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo e ganhar mais pecadores para serem redimidos pelo Senhor. Essa era a sua determinação e o único objetivo de seu trabalho. Mas quando ele trabalhou, a doença mesmo assim não o deixou até a sua morte. Paulo trabalhou por mais de 20 anos. Ele sofreu muito e passou por muitas perseguições e tribulações, embora, é claro, essas tivessem sido muito inferiores às de Pedro. Quão patético é se vocês não tiverem nem o senso de Paulo. Sendo esse o caso, como Deus poderia embarcar em uma obra ainda maior em vocês? Quando divulgou o Evangelho, Paulo sofreu grande tormento. A obra que ele fez, sua determinação, sua fé, lealdade, amor, paciência e humildade na época e as muitas outras coisas externas que ele viveu eram mais elevados do que os de vocês hoje. Dentro de vocês, para colocar de forma mais severa, não há senso normal. Vocês nem possuem qualquer consciência nem humanidade. Falta tanta coisa em vocês. Assim, muitas vezes, no que vocês vivem, não há nenhum sentido normal a ser encontrado, e nenhum sinal de autoconsciência. Embora Paulo sofresse de doença corporal naquele momento, ele continuava orando e buscando. O que é essa doença de verdade? Eu fiz toda essa obra para o Senhor. Por que essa aflição não me deixa? Será que o Senhor Jesus está me testando? Ele me derrubou? Se ele tivesse me derrubado, eu teria morrido no momento e sido incapaz de fazer toda essa obra para ele. Nem poderia ter recebido tanta luz. Ele também percebeu minha determinação. Paulo sempre sentiu que essa doença era Deus o testando, que estava temperando sua fé e força de vontade. Era assim que Paulo a via. Na realidade, sua doença era uma sequela de quando o Senhor Jesus o derrubou. Colocou-o sob pressão emocional e pôs rédeas em sua rebeldia. Se vocês se encontrarem nas circunstâncias de Paulo, o que vocês farão? Sua resolução e sua habilidade para sofrer poderiam se comparar às de Paulo? Hoje, se vocês forem afligidos por alguma doença ou passarem por uma grande provação e vocês tiverem de sofrer, quem sabe como vocês serão? Se vocês ficassem trancados em uma gaiola e recebessem provisões constantemente, vocês estariam bem. Caso contrário, vocês seriam exatamente como lobos, carecendo de qualquer humanidade. Então, quando vocês sofrem um pouco de constrangimento ou dificuldade, isso faz bem para vocês. Se vocês tivessem tudo fácil, seriam arruinados, e então como vocês poderiam ser protegidos? Hoje é porque vocês são castigados, julgados e amaldiçoados que recebem proteção. É porque vocês sofreram muito que são protegidos. Senão, há muito vocês teriam caído em depravação. Isso não está tornando as coisas difíceis para vocês intencionalmente. A natureza do homem é difícil de mudar, e deve ser dessa forma para que o caráter dele seja mudado. Hoje vocês não têm nem a consciência nem o senso que Paulo possuía. Não têm nem mesmo sua autoconsciência. Vocês sempre têm que ser pressionados e vocês sempre têm que ser castigados e julgados para despertar seu espírito. Castigo e julgamento são o melhor para a sua vida, e quando necessário, deve haver também o castigo dos fatos chegando sobre vocês. Só então vocês se submeterão completamente. A natureza de vocês é tal que, sem castigo e maldição, vocês não estariam dispostos a inclinar sua cabeça, a se submeter. Sem os fatos diante de seus olhos, não haveria efeito algum. Vocês são muito inferiores e inúteis em caráter. Sem castigo e julgamento,
Seria difícil para vocês serem conquistados e difícil para que sua injustiça e sua desobediência fossem vencidas. Sua velha natureza está tão profundamente enraizada. Se vocês fossem colocados no trono, não teriam ideia da altura do céu e da profundidade da terra, muito menos de onde estão indo. Vocês nem sabem de onde vieram, então como poderiam conhecer o Senhor da criação? Sem o castigo e maldição oportunos de hoje, seus últimos dias teriam chegado há muito tempo. Isso sem mencionar seu destino. Ele não está ainda mais em risco? Sem esse castigo e julgamento oportunos, quem sabe o quão arrogantes ficariam e o quão depravados vocês se tornariam. Esses castigo e julgamento trouxeram vocês até o dia de hoje e preservaram sua existência. Se vocês ainda fossem ensinados por meio dos mesmos métodos do seu pai, quem sabe em que reino vocês entrariam? Vocês não têm nenhuma habilidade de controlar-se e refletir sobre si mesmos. Para pessoas como vocês, se vocês simplesmente seguirem e obedecerem, sem causar interferência nem interrupções, meus objetivos serão alcançados. Não seria melhor para vocês se aceitassem o castigo e o julgamento de hoje? Que outras escolhas vocês têm? Quando Paulo viu o Senhor Jesus falando e operando, ainda assim ele não acreditou. Mais tarde, após o Senhor Jesus ser pregado na cruz e então ressurgiu, ele conhecia esse fato, mas continuou a perseguir e se opor. É isso que significa pecar intencionalmente, e assim ele foi derrubado. No início, ele sabia que havia um rei chamado Jesus entre os judeus. Ele tinha ouvido isso. Mais tarde, quando dava sermões no templo e pregava por toda a terra, ele foi contra Jesus, recusando-se arrogantemente a obedecer a qualquer homem. Essas coisas se tornaram um obstáculo enorme para a obra da época. Quando Jesus estava operando, Paulo não perseguia as pessoas diretamente e as prendia, mas utilizava a pregação e as palavras para derrubar a obra de Jesus. Mais tarde, quando o Senhor Jesus Cristo foi pregado na cruz, ele começou a prender os discípulos, correndo de um lugar para outro e fazendo tudo o que podia para persegui-los. Foi apenas após a luz brilhar sobre ele que ele despertou e experimentou grande arrependimento. Após ser derrubado, sua doença nunca o deixou. Às vezes, ele sentia que sua aflição tinha piorado e era incapaz de se levantar da cama. Pensava: o que está acontecendo? Será que realmente fui derrubado? A doença nunca o deixou, e foi por causa dessa doença que ele fez muito trabalho. Pode-se dizer que Jesus colocou essa doença em Paulo por causa de sua arrogância e teimosia. Foi uma punição em cima de Paulo, mas isso também foi feito para fazer uso dos dons de Paulo na obra de Deus, de modo que sua obra pudesse ser expandida. Na verdade, não foi a intenção de Deus salvar Paulo, mas sim utilizá-lo. No entanto, o caráter de Paulo era muito arrogante e obstinado, e assim foi colocado nele um espinho. Por fim, quando Paulo terminou seu trabalho, a doença não parecia mais um grande tormento para ele, e como seu trabalho estava terminando, ele foi capaz de dizer as palavras: "Eu lutei o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. De agora em diante está reservada para mim uma coroa de justiça." Algo que ele falou porque não conhecia a obra de Deus. Há muitos entre vocês como Paulo, mas se vocês realmente tiverem a determinação de seguir até o fim da estrada, vocês não serão maltratados. Nós não discutiremos aqui sobre as maneiras como Paulo foi rebelde e resistente. Vamos nos ater à parte em que ele foi positivo e louvável. Ele tinha uma consciência e depois que recebeu a luz uma vez, foi capaz de se dedicar a Deus e sofrer por Deus. Esse era um ponto forte dele. Entretanto,
Se há aqueles que acreditam que, porque ele tinha um ponto forte, ele foi alguém abençoado, se pensam que ele não foi necessariamente castigado, essas são palavras de pessoas sem sentido. Quando oram e leem as palavras de Deus, muitas pessoas dizem que estão dispostas a se submeter a Deus, mas então se tornam dissolutas em particular e não pensam mais nisso. As palavras de Deus são proferidas repetidamente, revelando camada após camada, e somente quando a camada mais profunda das pessoas é exposta, elas encontram paz e se tornam menos orgulhosas e obstinadas, menos insuportavelmente arrogantes. Com o estado de vocês como está hoje, vocês ainda devem ser impiedosamente atacados e expostos e julgados detalhe por detalhe, para que vocês não tenham a oportunidade de recuperar o fôlego. Para vocês, é melhor que o castigo e o julgamento severos não os deixem, e que a condenação e as maldições não fiquem longe de vocês, permitindo que vocês vejam que a mão dos decretos administrativos de Deus nunca se afasta de vocês. Assim como na era da lei, quando Arão viu que Jeová nunca o deixou, o que ele viu foi a constante orientação e proteção de Jeová. A orientação de Deus que vocês veem hoje é castigo, maldições e julgamento. Hoje a mão dos decretos administrativos de Jeová também não os deixa. Entretanto, há uma coisa com relação à qual vocês podem relaxar. Não importa como vocês se opõem, se revoltam e julgam, não haverá dano algum à sua carne. Mas se há pessoas que vão longe demais em sua oposição e obstruem a obra, isso não é aceitável. Existe um limite. Não interrompa ou prejudique a vida da igreja. Não interrompa a obra do Espírito Santo. Quanto ao demais, você pode fazer o que quiser. Você diz que não quer buscar a vida e deseja retornar ao mundo. Então se apresse e vá. Vocês podem fazer o que quiserem, desde que isso não obstrua a obra de Deus. Mas há mais uma coisa que você deve saber. No final, tais pecadores intencionais serão eliminados. Hoje você pode não ser repreendido, mas no final, apenas uma parte das pessoas será capaz de dar testemunho, e o resto todo estará em perigo. Se você não quiser estar nesta corrente, tudo bem. As pessoas de hoje são tratadas com tolerância. Eu não limito você, desde que você não tenha medo do castigo de amanhã. Mas se você está nesta corrente, você deve dar testemunho e deve ser castigado. Se você quiser recusar isso e voltar para o mundo, tudo bem. Ninguém está impedindo você. Mas se você fizer um trabalho que seja destrutivo e que prejudique a obra de Deus, você simplesmente não pode ser perdoado por isso. Quanto àquilo que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem, sobre quais pessoas são castigadas e as famílias de quem são amaldiçoadas, há limites e delimitações para isso. O Espírito Santo não faz as coisas levianamente. Com base nos pecados que vocês cometeram, se vocês fossem tratados e levados a sério conforme sua própria injustiça, quais de vocês conseguiriam sobreviver? Todos vocês sofreriam calamidade, e nenhum de vocês teria um bom desfecho. Hoje, porém, muitas pessoas são tratadas com tolerância. Mesmo que vocês julguem, se revoltem e se oponham, contanto que não interrompam, eu encararei vocês com um sorriso. Se vocês verdadeiramente buscam a vida, então vocês devem sofrer um pequeno castigo e devem suportar a dor de se separar daquilo que vocês amam para ir à mesa cirúrgica para uma operação. Vocês devem suportar a dor, assim como Pedro aceitou suas provações e sofrimento. Hoje vocês estão diante do tribunal do julgamento. No futuro, vocês devem ir à guilhotina, que será quando vocês se sacrificarão.
Durante este último estágio da obra nos últimos dias, talvez você creia que Deus não aniquilará sua carne e pode-se dizer que você pode não sofrer nenhuma doença, mesmo que você se oponha a Ele e o julgue. Mas quando as palavras severas de Deus caírem sobre você, quando a rebeldia e a resistência de você e seu semblante feio forem todos expostos, você não será capaz de se esconder. Você será tomado de pânico e ficará perdido, sem saber o que fazer. Hoje vocês precisam ter um pouco de consciência. Não façam o papel dos malignos que se opõem e se rebelam contra Deus. Você deve dar as costas ao seu antigo ancestral. Essa é a estatura que você deveria ter, e essa é a humanidade que você deve possuir. Você é sempre incapaz de deixar de lado suas próprias perspectivas ou os prazeres de hoje. Deus diz: contanto que vocês façam tudo o que puderem para me seguir e buscar a verdade, certamente os tornarei perfeitos. Depois que vocês forem aperfeiçoados, vocês terão um belo destino. Vocês serão trazidos ao meu reino para desfrutar de bênçãos comigo. Um lindo destino foi prometido a vocês, mas as exigências impostas a vocês não podem nunca diminuir. Também há uma condição. Independentemente de se vocês serão conquistados ou aperfeiçoados, hoje vocês devem ser submetidos a algum castigo e algum sofrimento. Vocês devem ser golpeados e disciplinados. Vocês devem ouvir minhas palavras, seguir meu caminho e realizar a vontade de Deus. É o que vocês humanos deveriam fazer. Independentemente de como você busca, você deve ouvir claramente esse caminho. Se você verdadeiramente tem percepções genuínas, então você pode continuar seguindo. Se você acredita que não há perspectivas ou esperanças aqui, então você pode ir. Essas palavras lhe foram ditas claramente, mas se você realmente deseja ir, isso mostra apenas que não tem a menor consciência. Essa sua ação basta para provar que você é um demônio. Embora você diga que deixa tudo para as orquestrações de Deus, baseado na sua carne e no que você vive, você ainda vive sob o império de Satanás. Embora Satanás também esteja nas mãos de Deus, você mesmo pertence a Satanás e ainda há de ser verdadeiramente salvo por Deus, pois ainda vive sob a influência de Satanás. Como você deve buscar para ser salvo? A escolha é sua. Deve escolher a estrada que deve seguir. No final, se você puder dizer: não tenho nada melhor, retribuo o amor de Deus com minha consciência e preciso ter um pouco de humanidade. Eu não consigo alcançar nada maior, nem meu calibre é tão alto. Eu não entendo as visões e o significado da obra de Deus. Eu apenas retribuo o amor de Deus, faço o que Deus pede e faço tudo o que posso. Cumpro o meu dever corretamente como criatura de Deus e, desse modo, sinto-me gratificado. Esse é o maior testemunho do qual você é capaz. Esse é o mais alto padrão exigido de uma porção de pessoas. Cumprir o dever de uma criatura de Deus. Simplesmente faça tanto quanto for capaz. As exigências que Deus faz de você não são muito elevadas. Contanto que você faça tudo o que puder, então esse é o seu testemunho.